real, você conhece o projeto Cineclube Feijão com Arroz? O projeto promove debates críticos sobre a alimentação, abordando os aspectos econômicos, políticos e culturais por meio da exibição de filmes e de documentários. No ar, o podcast Na Real. Nele nós divulgamos os projetos de extensão da UERJ que contribuem para a sociedade. E para falar sobre uma iniciativa tão legal como essa, conversamos com a coordenadora do projeto, Suzana Padrão, que contou pra gente como o Cineclube Feijão com Arroz funciona na prática, na real. Na realidade, o projeto ele foi cadastrado em 2018, então ele teve várias fases, né, por conta da pandemia. Então ele começa com exibições de filmes e documentários, né, exibições presenciais ou ao vivo. Os filmes normalmente editados, porque como a gente faz sempre um debate após o filme, não daria para passar na sala de aula, na universidade, ou espaços diversos da universidade, um filme de 2 horas, 1h50, e depois fazer um debate. Então a gente sempre editava os filmes ou pegava documentários, né, com cerca de 25 minutos, 20 minutos e exibe, né? A gente faz uma divulgação pelas redes sociais que antecede a data da exibição, a gente faz uma exibição e depois da exibição a gente faz o debate. Na realidade, a gente normalmente tem um convidado que conhece bastante o tema, que é o tema central do debate. A gente sempre tem um convidado e esse convidado é aquele que, de alguma forma, ele conduz o debate. O projeto, que tem como foco o debate, proporciona uma troca intensa entre estudantes, professores e o público. A intensa participação estabelece novos diálogos sobre a alimentação, mostrando assim o impacto positivo do projeto, como aponta a professora. A gente depende muito do público o impacto, né? A gente costuma passar filmes, por exemplo, para alunos da UNAT, na UERJ, então, assim, eles têm uma participação muito intensa e efetiva e a troca é muito grande. Isso depende do filme. O impacto, como a gente não conseguiu, teve tempo de fidelizar, né, um grupo de espectadores, né, o grupo ele vai variando de exibição para exibição, por isso que a gente passou até a fazer exibições itinerantes. Deu tempo de fazer antes da pandemia algumas fora da universidade, em favela, por exemplo, né? E aí a gente ainda não conseguiu essa medida, né, de impacto, né? O que a gente consegue avaliar no momento da exibição e no debate que segue a exibição, considerando a participação do público ou dos espectadores, que é bastante intensa, tem muita participação. Então, nesse sentido, o impacto é positivo. Ilha das Flores e Festas de Babette são alguns dos filmes e documentários que o Cineclube já exibiu. Dessa maneira, uma das propostas do projeto é de apresentar a alimentação em diferentes aspectos, sejam eles políticos, sejam eles sociais, possibilitando uma mudança de ponto de vista. A gente passa também Estômago, que é um filme que a gente gosta muito, brasileiro, e que a gente fala muito do poder, né, de como o alimento também ele é um mecanismo de ascensão social, né, de estabelecer poder dentro de determinados cenários e ambientes. Então, na realidade, a gente quer criar essa identidade de um cineclube que trabalha com filmes que têm alimentação como temática central e que daí ele se desdobra em diferentes temas de discussão, né? Porque o alimento ele tem esses diversos aspectos. Ele tem um aspecto cultural, social, econômico, político, né? Por isso que a gente fala que se alimentar é um ato político. E nós conversamos também com uma das bolsistas do projeto, Iessa Rodrigues, que contou pra gente como é participar do Cineclube Feijão com Arroz. O projeto em si, ele é uma experiência enriquecedora, porque principalmente eu, como participante do projeto, eu vejo que amplia o meu olhar sobre alimentação, né? Sai um pouco daquele padrão da nutrição, da gente ver a alimentação apenas como o ato de comer, né? De se alimentar, do nutriente. E o cinema, né? Os filmes, eles fazem com que a gente tenha um outro ponto de vista sobre a alimentação e a gente acaba percebendo que muitas coisas influenciam nesse tema, né? Como a professora mesmo disse, a desigualdade social, várias outras culturas, né? O poder também que envolve a alimentação. O Cineclube busca possibilitar uma nova visão sobre a alimentação. Por isso,
A iniciativa procura desmistificar e mostrar a importância cultural da nossa comida de acordo com isso. Acredito, que ampliando a visão das pessoas com o que mais influencia a alimentação, faz com que olhem para a alimentação de uma forma um pouco menos mistificada, sabe? As pessoas conseguem entender o valor cultural que tem a comida, o valor do arroz, do feijão, no caso, do brasileiro, do arroz e do feijão, e começa a olhar para os pratos, para os alimentos de uma forma mais resgatando mais o sentimento com a comida, O Cineclube Feijão com Arroz entende que a alimentação é muito mais do que consumo. Por isso, traz importantes reflexões sobre as desigualdades e as questões culturais do nosso país, viabilizando debates de extrema relevância. Agradeço aos nossos entrevistados pela participação e a você pela sua companhia. Eu sou a Paula Freitas e já a gente volta com mais um projeto da UERJ Na Real pra você. Podcast Na Real. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.